O mestre do terror, Stephen King, disse uma vez que o verdadeiro terror é quando você chega em casa e percebe que tudo o que você possui foi levado embora e substituído por um substituto idêntico. Eu assisti recentemente ao anime Perfect Blue de 1997. Ele usa essa frase do Stephen King para descrever a fama e a perda de identidade na era digital. E eu não consigo parar de pensar nisso. O filme me fez enxergar um problema de hoje em dia. Aqui no Brasil, em 2025, isso parece estar no auge. O problema das relações parasociais. A relação parasocial basicamente é aquela intimidade à distância. É quando nós, o público, sentimos que conhecemos um influencer. E ele é o nosso amigo, nosso irmão mais velho, nosso conselheiro. E vamos ser honestos, não tem nada de errado em gostar de um criador. Tem um ponto social que a gente esquece. Nunca estivemos tão conectados e tão sozinhos. Segundo um estudo recente, o Brasil é o país com a maior taxa de solidão percebida. A internet virou o lugar onde as pessoas procuram companhia, pertencimento e até afeto. E quando a vida offline fica vazia, o online vira substituto. É nesse espaço que a relação parasocial se torna tão perigosa. A tela vira o único lugar onde a gente sente conexão real. E quando isso acontece, o influencer não só vira um entretenimento, vira afeto, vira companhia, vira alguém que me entende. Não é fandom, é carência social sendo terceirizada para pessoas que nem sabem que a gente existe. E não se culpe tanto. Existe uma explicação biológica para isso. Existe uma teoria chamada número de Dunbar, que diz que o cérebro humano só evolui para lidar com cerca de 150 relacionamentos estáveis. Antigamente, esses 150 espaços eram preenchidos por vizinhos, primos, amigos de escola. Hoje, na era da solidão, a gente preenche essa vaga com Casimiro, com Virgínia, com Felca. O problema é que o cérebro primitivo não sabe diferenciar entre um amigo que senta do seu lado no sofá e o outro que você vê pela telinha do PC ou do celular. Para sua dopamina, a conexão é a mesma coisa. É basicamente um bug do nosso sistema operacional. O problema é quando a gente esquece que existe uma tela, quando a gente começa a achar que essa amizade nos dá algum tipo de direito sobre a vida dessas pessoas. A construção da amizade. E a culpa não é totalmente nossa. A própria plataforma é desenhada para isso. O criador de conteúdo olha no olho da câmera, assim como eu tô fazendo agora, e diz: "E aí, pessoal, tudo bem?" Ele compartilha o café da manhã, o término do namoro, a briga com a mãe, e eles vendem essa autenticidade ensaiada. E nós compramos. E quando eu digo nós compramos, muitas vezes é literal mesmo. Isso tudo é um modelo de negócio. Existe até um termo econômico para isso: Friendship Economy, ou economia de amizade. Pensa comigo, por que o Close Friends é pago? Porque as pessoas pagam para mandar uma mensagem destacada na live da Twitch. A gente literalmente tá pagando para ser notado. O criador monetiza a nossa solidão e a nossa vontade de ser amigo dele. Quanto mais íntimo ele parece, mais a gente abre a carteira. A amizade não é o fim desse negócio, ela é o produto. Por quê? Porque é reconfortante. É bom sentir que fazemos parte de algo. Eu não sou um criador de conteúdo, eu sou igual a vocês. Eu assisto e de tanto assistir eu comecei a notar os padrões. O caso brasileiro, quando a propriedade se manifesta. O que acontece no Brasil e até lá fora mostra que o parasocial vira rapidamente um sentimento de posse. Não precisamos ir tão longe, vamos lembrar do caso do Whindersson Nunes e da Luísa. Nós não assistimos apenas a carreira deles, nós fomos convidados para o casamento, nós vimos a vida íntima deles se desenrolar como uma novela, e o que aconteceu quando acabou? O público não só opinou, o público decretou um culpado. A Luísa, em especial, foi, e ainda é, alvo de uma campanha de ódio que durou anos, baseada em teorias, achismos e uma sensação de traição que os fãs sentiram. Isso é o parasocial no seu nível mais tóxico. É o público se sentindo dono de um relacionamento que nunca foi deles. Mas o problema não é só quando a novela acaba. O problema é quando o público acha que pode ser o diretor da história. Peguem o caso do Júlio Cocielo e da Tatá, por exemplo. Eles são para muitos o casal meta. Construíram uma imagem de família perfeita, divertida e compartilham tudo. E justamente por eles compartilharem tudo, o público se sente no direito de ser fiscal. Nós vimos isso recentemente. Qualquer coisa vira motivo para uma patrulha intensa. É fiscal de como eles criaram os filhos, fiscal de piada que um faz com o outro, fiscal de como eles gastam o dinheiro deles. A amizade parasocial aqui vira uma fiscalização constante. É o outro lado da moeda do caso do Whindersson e da Luísa. Em um, o público se sentiu traído pelo fim, no outro, o público se sente dono do processo. E essa sensação de propriedade atinge o nível mais extremo e talvez o mais assustador na indústria do K-pop. Lá, a relação parasocial é o produto. As empresas vendem a experiência de namorado. E o que acontece quando a realidade bate? Quando a Karina, do Aespa, por exemplo, foi descoberta namorando, a reação foi de fúria. Fãs se sentiram traídos, mandaram caminhões de protesto e ela teve que postar uma carta de desculpa por namorar. Vimos isso de novo
e de novo, com a Winter, com o Jimin do BTS. O público lá não se sente dono do relacionamento, eles sentem quem fazem parte do relacionamento, eles se sentem a pessoa que está sendo traída. O ciclo da adoração. Tem outro padrão, nós amamos, colocamos no pedestal, e quando a pessoa quebra o personagem que a gente criou, a gente destrói. O cancelamento não é por crítica, é por traição às nossas fantasias. Aqui no Brasil tivemos o exemplo clássico da Gabriela Pugliese. Lembram dela? A musa fitness, a amiga da vida saudável. Ela era a melhor amiga que te incentivava a malhar, até que no meio da pandemia ela deu uma festa. O amor incondicional virou ódio instantâneo. O cancelamento foi implacável. Ela foi destruída por ter quebrado a imagem perfeita de musa da saúde que os fãs criaram dela. Mas essa traição parasocial não acontece só com um erro moral. Às vezes ela acontece por uma simples mudança. Um caso fresquinho, o Felca. O público amava o Felca por ele ser um anti-influencer, o nosso amigo esquisito. Nós criamos essa imagem dele. E o que aconteceu quando ele foi contratado pela Globo e começou a postar fotos com umas estéticas um pouco diferente, duvidosa? A traição foi imediata. A narrativa parasocial foi: ele se vendeu, ele entrou pro sistema. E a mais absurda de todas, ele virou satanista. Por quê? Porque ele parou de ser o personagem autêntico e caótico que nós escrevemos pra ele. E tivemos um caso idêntico com a Priscila. Durante anos, o público via a Priscila do Bom Dia e Cia, a menina do gospel. Quando ela decidiu mudar a carreira, o nome, o visual e ir pro pop, a reação foi a mesma do Fel. Se vendeu, virou mundana, traiu quem ela era. Ninguém estava bravo com a música. Estavam bravos porque a pessoa real parou de interpretar o personagem que o público criou pra ela. É o ciclo parasocial completo. Nós te amamos, nós te colocamos num pedestal, seja o pedestal da perfeição fitness, ou do caos antissistema, ou da menina do gospel. Você erra ou você simplesmente muda porque é humano. Nós te odiamos por não ser a pessoa que nós inventamos. Onde nós entramos nisso? Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: e a gente, nós, público? Não tá sendo doentio pra gente também? Quanto tempo da nossa vida a gente gasta discutindo o término do Chico Moedas? Quanta energia nós colocamos pra defender um youtuber em uma treta ou pra atacar outro? Nós estamos se tornando os stalkers do Perfect Blue. Estamos tão obcecados com a imagem que a gente acaba esquecendo das pessoas. A gente vê um recorte de 15 segundos no TikTok e acha que já entendeu uma personalidade inteira. A gente vê um pedido de desculpa ensaiado e acha que conhece o caráter de alguém. Conclusão: a imagem não é a pessoa. No final das contas, o problema parasocial não é só do criador que se expõe. É nosso também que consumimos essa exposição de forma voraz. Eles não são nossos amigos, eles são performers. Nós somos apenas seus confidentes. Nós somos a audiência. E tá tudo bem em ser a audiência, mas a gente precisa lembrar que por trás das câmeras tem uma pessoa real que erra, que acerta e tem uma vida que não nos pertence. Assim como a mima do filme, a imagem pública desses criadores foi roubada e substituída por aquela cópia exata que o Stephen King falou. Uma cópia que nós criamos da nossa cabeça. E talvez já seja a hora da gente parar de se relacionar com cópias e começar a lembrar que existe uma pessoa real por trás delas. Mas e aí, o que vocês acham? Eu tô viajando ou faz sentido? Deixa aqui nos comentários qual caso brasileiro ou gringo mais te chocou nesse sentido.